Olá! Hoje nós vamos na nossa 11ª aula, vamos conhecer um pouco sobre Manfred Boden. Quem foi Manfred Boden? Considerado um dos pioneiros na transcomunicação em recebimento de mensagens através de computador, Manfred Boden deixa o seu legado. Ele nasceu, foi residente da cidade de Brühl, Alemanha, onde atuava de 1973 até o seu falecimento como estatístico autônomo e perito em processamento de dados. Ele começou a receber algumas mensagens inexplicáveis, ele fazia programas de computador. Naquela época, se utilizava tape deck na memória do computador. Era muito comum. Então, ele começou a ficar intrigado com tudo isso. E no dia 21 de outubro de 1980, ele entregou a um conhecido dele, pessoa de confiança dele, que usava o mesmo tipo de computador dele, um programa de biorritmo por ele mesmo ampliado, contido numa fita cassete. Então era comum nos primeiros computadores a gente usar essa fita para reproduzir os programas. Nesse mesmo dia que ele entregou essa fita para esse conhecido dele, esse conhecido dele ligou para ele e disse que cada vez que ele introduzia a fita no computador dele, o computador dele enlouquecia. Foram averiguar a tela dos computadores e perceberam que nessa tela mostrava 3 modificações ocorridas no programa dele. No lugar do 23, constava KG. E na curva de demonstração, lia-se High, que na linguagem dos telegrafistas, High significa vou dar uma risada. Então, ao longo de cada nova verificação, eles mostravam-se mais modificações no programa. Era fato também, antes de Manfred Boden receber essas estranhas e extraordinárias mensagens pelo computador, que ele vinha recebendo já também há algum tempo manifestações estranhas quando ele utilizava essa fita cassete no computador dele. Frases que ele registrava eram alteradas, apagadas, ou então surgiam afirmações adicionais. Então esse tipo de ocorrência a gente pode considerar normal para quem conhece a transcomunicação instrumental como nós, com os que praticam, experimentam a TCI, ou os outros que conhecem mesmo, não sendo experimentador, mas Manfred Boden não tinha conhecimento de nada. Para ele aquilo estava causando um desconforto. Eram tantas as modificações que ocorriam que ele passou a levar a sério essa situação. E começou a entender e dar nome a isso como sendo de efeito paranormal. Porque ele procurou de todas as formas, através dos conhecimentos dele, saber de onde vinham, rastreando dentro do computador, essas alterações. Se era um erro do sistema ou não. E não chegou a conclusão alguma, passou a entender que eram fenômenos paranormais. Ele mesmo escreveu num relato o seguinte, que eu vou ler para vocês. Ele disse o seguinte, o Manfred Boden: antes das ocorrências paranormais começar a acontecer comigo, teria dado risada na cara de quem me falasse dessas coisas. Mas depois de tudo que me aconteceu, perdi a vontade de rir. Então, Boden estava muito certo ao concluir que a frequente presença da sigla KG nas primeiras alterações significava uma reverência ao seu amigo,
Klaus Günther, falecida aos 45 anos de idade. Ele começou a compreender e ligar os fatos. Outra curiosidade que levou ele a essas conclusões é que no computador estavam registradas na tela as palavras Guten Tag, bom dia, e em seu lugar apareceriam, na mesma impressão, outras palavras, Tiger Todd, tigre morto. Tiger era o nome do código de Manfred Böden como radioamador. Estava havendo citações que ele pudesse entender do que se tratava. Existem referências e dados, isso aí foi fotografado. Literaturas como a de Clovis Nunes tem em seu livro, mostra a imagem da tela do computador onde estão essas mensagens. Nas próximas folhas dessa mensagem, quando veio no computador, apareceu para Manfred a mencionada má notícia de que se iniciava nas folhas, né, nas imagens posteriores, e dizia o seguinte: você morre. Mais adiante aparecia ela com mais complementação, dizendo: estou presente, você morre, Manfred, 1982, acidente. E na última folha, a informação veio completa, dizendo: estou presente, você morre, Manfred, 1972, acidente, 16 de 8 de 1972, seu Klaus. Assinou como amigo dele, Klaus. Ele levou um susto, Manfred, e passou a acreditar naquela profecia. Chegou a reunir os familiares para contar para eles, dando a data e tudo que foi passado para eles que ele faleceria. Mas não ocorreu. Naquela época, ele tinha 53 anos de idade. Chegou mesmo a fazer esse preparo da possível morte dele. Felizmente não ocorreu e Manfred continuou com a vida dele saudável e bem feliz. Mas havia um questionamento entre todos e o próprio Manfred. Quem teria feito essa comunicação? Ele não acreditava que tivesse sido seu amigo, que seu amigo que seria possível usar de uma comunicação tão frívola. Não tinha explicação para aquilo. Aquelas comunicações eram perturbadoras. Mas mais tarde ele recebeu informações que constituem hipóteses com boa dose de probabilidade. Foi explicado através do EVP, que é o fenômeno da voz eletrônica, por fita magnética, se usava fita magnética naquela época, que o objetivo teria sido de despertar Manfred Böden. Ele mesmo reconhecer-se aceitável essa explicação sobre a natureza da comunicação, cuja finalidade teria sido fazê-lo mudar totalmente de rumo. Pois diz ser hoje um outro homem, transformado pelas consequências desses acontecimentos paranormais. Ele chegou a mudar hábitos, inclusive. Mais adiante, entre dezembro de 82 e março de 83, ele também começou a ter frequentes contatos telefones com entidades desconhecidas para ele. Diálogos vinham com duração e objetividade totalmente inéditos na Europa. Nos contatos por computador, o que interessava não é apenas aquela mensagem ameaçadora e sórdida sobre a suposta morte dele, e sim as muitas comunicações que as respostas vieram às suas perguntas, e eram perguntas específicas, cujos conteúdos que tiveram ali faziam bastante sentido. Não foi somente o Manfred Böden que recebeu essas mensagens. Um outro personagem que falaremos na próxima aula é o Ken Webster, um caso inusitado.
de transcomunicação através do computador. A gente vai conhecer na aula que vem. Mas Manfred, ele faleceu em 23 de março de 1990. Ele teve uma morte cardíaca e ele passou a se comunicar através da ponte de Adolf Holmes, que nós vamos conhecer esse personagem também mais adiante, que era conhecida como o canal de Rivnich, que era a cidade onde morava o Adolfo Holmes, e onde ele recebia as mensagens magníficas. Ele se comunicou através dos equipamentos de Adolfo Holmes e passou a dar informações sobre ele, falar sobre reencarnação, falar sobre karma, e dizendo ali que ele recebia as comunicações da Terra através de percepções intuitivas da consciência dos operadores. Falou bastante da encarnação dele, da última encarnação. Foi muito interessante o trabalho dele em relação ao que ocorreu de fenômeno na casa de Adolf Holmes. Então ele passou a se comunicar através deste canal, dando notícias, falando um pouco sobre o plano onde ele se encontrava e algumas referências, dando bastante ênfase à reencarnação. Isso é um fato que mais adiante a gente pode conversar, mas a princípio ele disse também que lá não havia tempo. Não há tempo. Que lá era o tempo, era o presente, o passado e o futuro existiam no mesmo tempo. E ele disse também que o conceito de karma era muito mais complicado do que a gente possa pensar. E que tudo é possível, porque tudo está disponível. Se percebia nas comunicações que ele fez através de Adolf Holmes que ele tinha uma certa dificuldade em se fazer entender, porque ele estava num nível de existência que ele não conseguia descrever. Mas foi bem objetivo e deu o seu recado. Então, terminamos a nossa aula de hoje falando sobre Manfred Bode. Foi uma aula breve, mas nós temos que compreender e conhecer parte dos pioneiros que tiveram suas manifestações através dos equipamentos eletrônicos. Manfred Bode se sobressaiu sobre esse fato, recebendo mensagens no computador. Terminamos a nossa aula de hoje. Desejo uma semana excelente para todos. Nos encontramos a semana que vem.